O Flamengo entrou tá num momento de baixa, caiu de rendimento sem dúvida, e o Palmeiras também, né? Os dois. É um momento que os dois tiveram uma queda, o Piperno até falava aqui, né? O Piperno tá aqui com a gente. Pô, foram 4 derrotas do Palmeiras em 1 mês e meio, né, Piperno? Teve uma queda também grande o Palmeiras. Flamengo também, só não se enrolou contra o Sport, porque o Sport se enrola sozinho. Ontem, de novo, estava ganhando e tomou a virada no Botafogo. Uma queda dos dois que acho que tem parte física e tem parte psicológica, muito também pela aproximação, talvez, da final do campeonato, da Libertadores. Especificamente o Palmeiras contra o Santos e o Flamengo hoje também muito prejudicado pela data FIFA, mas os dois caíram bem, os dois caíram bastante e os dois vão tropeçar mais até o fim do campeonato. Os dois ainda vão tropeçar. Bruno, vamos dizer que na data FIFA passada o Flamengo liberou ninguém. Todo mundo ficou, ninguém foi convocado. Os dois ainda vão tropeçar, que os dois estão em queda mesmo. Vão jogar a final num clima muito tenso. E teremos mais tropeços. Eu falei na semana passada, faltavam 6 jogos pro Palmeiras. Falei do Palmeiras especificamente. Depois do jogo do Mirassol. Palmeiras ainda tropeça pelo menos mais 2 vezes. Já foram as 2. Agora, e vai ter mais. Não acredito que nenhum deles, os dois terão aí mais 1, 2 tropeços nessas 4 rodadas finais. Mas hoje o Flamengo perdeu uma grande chance de talvez matar o campeonato. O Flamengo abre 5 hoje, faltando 4 rodadas. E o Palmeiras vai ter 3 jogos fora de casa. 3 jogos fora. O Palmeiras se despede do seu estádio no fim de semana contra o Fluminense. E depois não joga mais em casa. Então hoje, se o Flamengo tivesse vencido, acho que ele teria liquidado o campeonato. Tivemos um probleminha lá com o pilhado, com Viga. E pra você, Piperno, inicialmente falando de Flamengo e Fluminense, já de Palmeiras e Vitória. Piperno, boa noite. Boa noite, Guilherme, Bruno, Vamp. Bom, primeiro que eu achava que nenhum dos dois hoje fosse ter vida tranquila, porque primeiro que o campeonato chega nessa fase crítica onde todo jogo é mais difícil do que era um turno atrás. Por quê? Porque agora tem time brigando por vaga para não cair, time lutando pela sobrevivência, o outro quer ser campeão. Então é tudo muito mais difícil agora. Segundo, a maldita data FIFA atrapalha todo mundo. A gente está normalizando uma coisa absurda, que é o cara ontem tá jogando na Europa ou lá nos Estados Unidos e hoje entrar em campo e a gente achar que vai ser a mesma coisa. É óbvio que não é. Não é nem do ponto de vista esportivo, físico, nada. Isso está tudo errado. Agora, os dois também estão pagando por muitas falhas individuais nessa reta final. São 2 elencos, 2 times desgastados e com jogadores que não são tão bons em muitos casos como se imaginava. Então você pega os... Por exemplo, o Samuel Lino, a gente falou muito aqui nesses últimos dias, não é que o cara tá pipocando, que não tem garra, que ele tá amarelando. Ele nunca foi um jogador sensacional. Ele é um jogador bom. Ponto. Agora, se o Flamengo quis pagar 22 milhões de euros e um jogador bom, o problema é do Flamengo. Ele é melhor que o Cebolinha em condição normal? Não. Os dois são mais ou menos no mesmo nível. Você pega os dois e o Sousa do Palmeiras, você pode tirar no para o ímpar, que eles são mais ou menos a mesma coisa. Então, nós vamos conviver com esse tipo de oscilação até o fim. Agora, essa rodada de hoje, ela abre um outro tipo de disputa. Reinsere o Cruzeiro na briga e, na última rodada, se o Flamengo entra com 3 pontos a mais que o Palmeiras, como ele tinha até hoje, ele dependia só de um empate. Agora, se essa diferença de 2 pontos, ela for a mesma na última rodada, vai obrigar o Flamengo a ganhar em Mirassol. Aí a conversa é outra, é muito mais complicado. E outra coisa, a gente tem que falar, antes de acabar, do pênalti bizarro do Thiago Silva no Bruno Henrique. É claro que foi pênalti, só que eu não sou frouxo, eu não sou covarde, eu não boto a culpa dessa derrota na arbitragem. A culpa dessa derrota é do Flamengo broxa do primeiro tempo. É isso. É do Fluminense que jogou melhor, principalmente no primeiro tempo. A culpa não é do árbitro. Agora, um árbitro do lado do lance não marcar o pontapé que o Thiago Silva deu no Bruno Henrique, gente, não é a primeira vez que eu falo. A arbitragem acabou no Brasil. Acabou. Agora é ver para qual lado eles vão errar menos.
É isso. Mas acabou. A CBF fala em profissionalização. A CBF fala, às vezes, acoberta os erros. O que a CBF precisa fazer é tirar o Steve Wonder do VAR. O Steve Wonder tá lá, tá no VAR assim, ó. Tá lá. Não sei se tá coçando o saco. Não sei se tá recebendo massagem, como os jogadores do Flamengo, recebendo massagenzinha. Não sei o que tá acontecendo. Agora, aquele pontapé do Thiago Silva no Bruno Henrique, eu vi de tudo que é ângulo, tá? Já me mandaram esse vídeo de tudo que é ângulo. É pênalti. Mas que o Flamengo não diga que essa derrota, jogando ridiculamente hoje, foi culpa da arbitragem. Desculpa te interromper, Piperno, é que o teu discurso geladeira bateu exatamente com o que eu vi aqui do Felipe Luiz. Aí eu falei, pronto, é a deixa pra eu falar dessa palhaçada. Agora, Piperno, foi pênalti ou não, na opinião de vocês? Já vou ter que sair do Maracanã, estão me expulsando. Eu quero saber se foi pênalti, mas eu cravo. A culpa dessa derrota não foi da arbitragem, que é horrorosa, tá? É horrível. É péssima. Mas a culpa foi da falta de vibração do Felipe Luiz e do time dele, que ele acobertou na coletiva de imprensa. Todo mundo aqui na mesa já falou do lance aí, enfim, pra todo mundo foi pênalti. Foi pênalti. Isso é discutível, pra você dormir tranquilo e tal. Mas eu vou falar um negócio. Acho que na tua cabeça, que você fica com essa história de que o Flamengo foi broxa, isso, aquilo, dá até a impressão, então, que o Flamengo, sabe, consumiu um carregamento de feno grego aí no intervalo do jogo. Futebol não é assim. Futebol tem outros fatores e tal. Então, não é só porque... Não é porque perdeu que não teve garra. Sabe, o jogo tem muito mais do que isso aí. Ô, Pilhado, nós temos o lance também, Pilhado, Viga. Podemos colocar o lance aí, mas aqui o Vamp também e o Bruno também falaram que foi pênalti, né? Pênalti, claro. Foi pênalti. Pênalti. E é estranho o VAR não chamar, né? É estranho o VAR não chamar. Podemos até colocar aí pra galera ver o Viga e o Pilhado também. Tá aí, ó. É estranho o VAR não chamar, né, Bruno, nesse lance aí. Sim, pra mim, pênalti. O Thiago erra a bola e acerta o Bruno Henrique. Né? Ele acerta só o Bruno Henrique, a perna do Bruno Henrique. Pra mim, pênalti. Pênalti, bem claro. No jogo do Santos, o Neymar, por muito menos, fez a mesma coisa, Sim, pênalti. O Neymar fez um pênalti no Reinaldo que foi pênalti, mas foi muito menos que isso. Menos que isso aí. Aliás, vou falar uma coisa pra você, hein? Sabe, o futebol tá tão maluco que hoje o Neymar faz pênalti no Reinaldo, que nesse campeonato brasileiro é muito melhor que o Neymar. E só uma coisa de arbitragem que eu tava falando aqui fora do ar, o STJD suspendeu o Ramon Abachaebel pelos erros no jogo Palmeiras e São Paulo. Isso é um absurdo, assim. O STJD não tem que suspender árbitro. Isso é muito não é função do STJD. Quem tem que avaliar é a comissão de arbitragem. O cara foi mal? Tira, que senão daqui a pouco o STJD vai querer suspender goleiro que falhou. Vou suspender o Rossi porque ele falhou hoje. Não é STJD. E fica subjetivo. Então, se eles acharem que teve um pênalti no fim de semana que não foi marcado, eles vão suspender outro árbitro. Aí o jogador perde um pênalti. Não, suspende o cara, perdeu um pênalti. Quem tem que avaliar erro de árbitro é a comissão de arbitragem. O tribunal não tem que suspender por erro de arbitragem. É uma coisa totalmente absurda. Concordo plenamente, Bruno. Assina embaixo. É isso, o Pilhado tá com a gente ainda, o Pilhado, Viga lá no Maracanã. Vai lá, Viga, vai lá. Guilherme, o que chamou muita atenção nesse lance do Thiago Silva, o futebol brasileiro precisa entender que sem querer também é pênalti, sem querer também é falta, sem querer também resulta em cartão amarelo, sem querer também pode redundar num cartão vermelho. O Thiago Silva, ele nem percebeu a chegada do Bruno Henrique, mas deu um pontapé na panturrilha, batata da perna, qualquer outro nome que você queira usar. Foi pênalti. Ah, foi sem querer, não viu? Que se dane, para não dizer outra coisa. Nitidamente foi pênalti. E aí fica ali aquela conversa no ouvido do árbitro, o VAR não chama, e aí depois quem paga a conta sozinho? A gente tem que botar o time, o staff todo na roda. É o árbitro que está ali na beira do campo. Agora a turma do VAR também atrapalha muito quem está lá dentro. E quem está lá dentro também fica se apoiando no VAR. Então o sistema está errado, gente. Está completamente equivocado. Tem que capacitar, tem que treinar, tem que fazer um monte de coisa. Agora eu tô com pilhado. Vai que Flamengo encerra esse jogo 2-2 com 2 pênaltis. Não foi o caso. Não ia pagar nada do que a gente falou aqui. Foi uma atuação desastrosa, calamitosa. Mais uma do Flamengo numa reta final de Campeonato Brasileiro. E olha, seu pilhado,
que lá atrás o Flamengo adotou a seguinte postura: vamos abrir mão da Copa do Brasil. Para quê? Para poupar os atletas, para não ficar aquela história de muitos jogos excessivos, e aí aquela maratona viaja para cá, viaja para lá. A Copa do Brasil é só lá na frente, é verdade, mas não tem nem essa preocupação no horizonte. E aí do Flamengo se não ganhar pelo menos um desses 2 títulos, hein, Pilhado? E outra coisa, ó, o Maracanã tá expulsando a gente, mas mal eles sabem que a gente pode fazer a mesma coisa que o Flamengo. A gente pode dormir aqui, a gente pode dormir no primeiro tempo. É até bom apagar a luz, que a gente simboliza bem o que aconteceu com o Flamengo hoje. Esse time brocha, bota Viagra nesse vestiário, faz alguma coisa. Bom, a gente vai entregando aqui do Maracanã. Não sei se vai acabar já o programa, se não vai. Apagaram a luz, estamos sendo expulsos, mas eu mereço. Eu mereço perder 200 pro Vampeta. Eu mereço perder 100 pro Roberto Carlos. Eu mereço a pilha que eu sofri aqui hoje por ser um idiota de acreditar nesse time sem sangue, acobertado pelo seu treinador. Dizer que o Flamengo fez hoje o que ele pediu. Então, meu amigo, se os pedidos dele estiverem assim, os títulos vão embora. Tomara que ele só tenha falado isso para cobertar a falta de vergonha na cara do primeiro tempo. Passo para vocês, vou te pagar. Já vou encerrar então. Então já vou encerrar aqui escurinho, que nem o Flamengo fez, ó. Dormindo. Apaga a luz, Senegra. Pode apagar. Vamos terminar que nem o Flamengo no primeiro tempo. Pode apagar. Isso. Apagou. Musiquinha de ninar. Uma boa noite. Porque assim como o Flamengo no primeiro tempo, Pilhadinho vai dormir. Puto! Mas eu vou dormir. E uma boa noite pra todos vocês.